Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos de volta hoje, domingo, dia 1º de novembro de 2020. Vamos celebrar o nome do nosso Deus, cultuando através do Senhor Jesus Cristo. Quero, para tanto, fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos ajude a cultuá-lo por meio do seu próprio Filho. Obrigado, Senhor, nesta manhã. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos, através de Jesus, te oferecer um culto santo, agradável e perfeito. Ajude que nossos corações estejam 100% apresentáveis diante do Senhor, não por causa de nós, mas por causa de Jesus. É por causa dele que chegamos e adentramos em tua presença. Rogamos essa graça e que através de Jesus possamos oferecer um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Rogamos essa graça em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu tenho alguns avisos. Entre eles, nós temos aqui a informação do chá de fraldas do Nicolas. Nós vamos apresentar agradecendo aos irmãos pela maneira como vocês colaboraram para o Nicolas, o Pedro Nicolas, filho da nossa irmã Milka e do nosso irmão Pedro. Muito obrigado. E aqui nós temos já o Nicolas nascido, você tem a imagem dele aí, e ao mesmo tempo as fraldas que ele recebeu de cada um dos meus amados irmãos. A Deus toda a glória, nosso muito obrigado a todos os amados irmãos que assim participaram e oraram por esse momento aí na vida do Pedro e na vida de Milka. A próxima imagem agora é a imagem da nossa reunião presencial lá de Camaçandi. E no dia 28, nós tivemos a reunião presencial, o culto de louvor a Deus lá na congregação. E aqui tem algumas imagens encorajando também os meus amados irmãos de Camaçandi, que domingo de manhã, ainda lá, nós não estamos presencial. Estamos apenas online no domingo de manhã em Camaçandi. Então, todos participam conosco do culto online. Um outro aviso muito importante: na próxima quinta-feira, Deus permitindo, nós estaremos no nosso culto presencial. Então, vamos colocar na relação os irmãos que vão poder participar durante o culto online, mas também com parte dos irmãos presencial, presentes aqui no templo. Então, quinta-feira, domingo agora de noite, não teremos o culto presencial. Nem agora de manhã, toda é online. Só quinta-feira que teremos o culto presencial, gravando também para os irmãos que vão estar em casa e que não podem vir diante do decreto que temos. Uma outra coisa importante é que, enquanto ainda não estamos 100% presencial, é importante que os irmãos continuem fazendo as chamadas de vídeo, e aqueles irmãos que já recebem visitações, não deixe de visitá-los. Aqueles que já podem assim receber visitas, aqueles que já estão na atividade diária, com os devidos cuidados, assim podemos fazer. Quero continuar exortando-nos a que durante o culto possamos ter um retorno, no sentido de um culto que seja oferecido a Deus e não assistindo novelas, como estivéssemos assistindo a novela ou a minissérie. Nós estamos prestando um culto a Deus. É importante que na hora do culto, mesmo gravado ou mesmo online, você se posicione para buscar ao Senhor com todo o coração. Portanto, leia o texto bíblico, participe dos cânticos, participe das orações, edifique a sua fé. Ao mesmo tempo, não deixe de ter a sua vida com o culto doméstico ou o culto devocional, sua vida a sós com Deus, envolvendo aí a leitura bíblica, envolvendo o relógio de oração. Escolha um dos horários. Nós temos de 6 a 10 um relógio de oração. Você pode escolher vários horários para orar juntamente com toda a igreja, ou você pode escolher um só horário dentro da sua possibilidade. Quanto mais você depende de Deus, busca o Senhor, isso é muito importante. Quero encorajar meus irmãos, e na manhã de hoje nós temos aqui a nossa irmã Nalva,
nosso irmão Ney, Joselma, Saulo, Júlia, Josafá, Adriana, João e Rafael. Temos também a nossa irmã Natália, que mora aqui no Tento. Deus abençoe e fortaleça a nossa irmã Natália. Também nós temos aqui Mercedes, Pituta Rosa e Sara. Deus abençoe e fortaleça meus amados irmãos. Nossa irmã Lourdes, Aldir, Nete e filhos. Nós temos Izzy, Françoele, Lene, Leide, Gabriel, Joel, aí na Baixa Alegre. Um forte abraço para todos esses irmãos. Temos também Nilzete, temos o Luiz Fernando aí em Salvador, Antônia, Damião também em Salvador, que cultuam sempre conosco. Deus dê a vocês muita fé. Nossa irmã Joína, Mota, Gabriel. Falando em Mota e Gabriel e Joína, nós temos também os familiares de Joína em Taperoá. Dona Dudu, seu Zezito, um forte abraço para todos vocês aí. Os pais de Mota, Dona Maria e seu Bento, lá em Mutuípe. Um forte abraço também para todos esses meus amados irmãos. Temos Chica, Mateus, esposo, que fica bem aqui também na Avenida Florestal. Jonas, Rita e Kaique, Deus fortaleça a todos vocês. E, finalmente, um forte abraço a todos os irmãos da congregação aí de Camaçandi, que já estão presencial. Nós vamos, nesse instante, também orar ao Senhor, pedir a direção de Deus pelos enfermos e seus familiares. Nosso irmão Marcelo, ele vai vir e vai fazer esta oração nesse instante pelos irmãos enfermos e também por seus familiares. Vamos acompanhá-lo nesta oração. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai gracioso, no nome de Jesus, Pai, nós intercedemos aqui por nossos irmãos e irmãs que têm passado por momentos difíceis de saúde. Nós intercedemos por aqueles irmãos e irmãs que têm passado por dificuldades espirituais, que têm passado por lutas, e nós rogamos ao Senhor que, na medida da Tua vontade, esteja visitando cada um desses irmãos e irmãs agora e fortalecendo-lhes a fé e dando-lhes ânimo para continuarem com as lutas diárias. Amém, as nossas Senhor. lutas são diárias no Senhor, nós temos sido perseguidos por nossos inimigos, mas sabemos que o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos protege. É a Tua palavra que serve para nós de guia, de fé, de guia de conduta. Amém. E é por ela que nós somos salvos, Pai. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, Senhor, nós cremos e temos a certeza de que é pelo Seu nome que nós somos salvos, é pelo Seu nome que os nossos pecados são perdoados. Pedimos ao Senhor, Pai, que perdoe os pecados dos meus irmãos, os meus pecados, os pecados daqueles que se encontram enfermos nesse momento, que a Sua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia alcance cada um deles e suas famílias também, Pai. Amém. Para que eles possam resistir ao momento difícil e possam glorificar ao Senhor em todo o tempo, seja no momento da alegria, seja no momento da tristeza, no momento da saúde, no momento da enfermidade, que todos possam louvar o Teu santo nome, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém. Obrigado, Pai, por mais este momento em Sua presença. E assim nós oramos e pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, Marcelo. Nós vamos prosseguir também com a oração de gratidão. Nosso irmão Marinaldo, ele vai fazer essa oração de gratidão pelos irmãos que receberam do Senhor a graça de saírem de um quadro de doença e agora já estarem recuperados. Nós vamos ouvir o nosso irmão Marinaldo fazer essa oração. A graça e a paz. Amém. Oremos. Ó Deus santo e poderoso, Deus altíssimo, nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor agir, Senhor, na vida dessas pessoas. Amém, Senhor. Que foi sarada, Senhor, e que o Senhor é o único Deus que pode sustentar, alimentar este povo, Pai. Amém, Senhor. Honrado seja o seu santo nome, através desta igreja, Pai Santo, que o Senhor venha realmente, Senhor, agir na vida desse povo, Pai. Amém. Para que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre, Pai. Eu te peço, ó Deus, e que o Seu nome, Jesus, acima de tudo,
seja exaltado através de cada milagre que o Senhor tem feito na vida da sua igreja. Amém. Honrado seja o seu nome para todo sempre. Amém. 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 Obrigado, meu irmão Binho. Deus abençoe. Meus queridos e amados irmãos, nós temos os aniversariantes da semana. Agora, dia 2, nós temos a nossa irmã Eliene dos Santos Farias e também Lucilene Nascimento, aí de Camaçandi. Nossos irmãos completam mais uma primavera no Senhor. Nós agradecemos a Deus pela vida desses irmãos e vamos orar nesse instante, rogando ao nosso Deus por eles. Nosso irmão Genilson, ele vai interceder a Deus pela vida desses irmãos. Nós vamos então acompanhá-los nesta oração. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome, exaltamos a Ti na beleza da Tua santidade. Tu és puro, és santo, és Deus zeloso, é Deus que ouve as nossas orações. Por isso, rogamos ao Senhor pelos que assim fizeram aniversário e os que ainda vão fazer durante essa semana. Amém, Senhor. Pedimos a Tua graça, proteção e um entendimento na vida cristã, uma ajuda espiritual para que eles cresçam e desenvolvam a sua fé em seus corações na caminhada cristã dia após dia. Amém, Que o Senhor. Senhor os encoraje e os fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu irmão Genilson. Deus em Cristo também te abençoe. Nós vamos prosseguir dando as nossas boas-vindas aos nossos amigos e irmãos que nos visitam durante esses dias. Nós tivemos na última quinta-feira nossas irmãos aqui, a Auristela, Ana Lúcia, Alfa, também o Ivanilde, a Aline, a Sandra, Dora, lá de Santo Antônio de Jesus, Edivaldo Santos, nossa irmã Nil Souza, Maria Antônia e também a Ciene, Ronaldo, José Eduardo e esses irmãos estiveram conosco no último culto. Muito obrigado também por você que está conosco nesta manhã, celebrando e adorando a Deus, glorificando o seu santo e eterno nome. Nós vamos prosseguir na manhã de hoje, adorando ao Senhor com a nossa liturgia, preparando os nossos corações para cada dia mais buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nosso irmão Genilson, ele prosseguirá nos conduzindo na liturgia de hoje. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o nosso culto, louvando, exaltando e adorando ao nosso Deus que merece essa honra, essa glória, esse louvor e toda a exaltação. E é esse Deus que nós servimos e o adoramos e cultuamos nessa manhã. Vamos à chamada confissão. A leitura bíblica para esse momento é o Salmo 51, versículo 5, onde Davi expressa: eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Davi está reconhecendo a sua ação pecaminosa diante do Senhor e pedindo misericórdia. E assim nós vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu senhorio, e dizemos ao Senhor: somos falhos e pecadores. Precisamos das Tuas misericórdias sobre nós, que são muitas, e nós, assim, necessitamos dela. Obrigado pela morte de Jesus Cristo na cruz, porque nos dá a garantia de que o Senhor nos dará graça. Obrigado, Deus, e pedimos ao Senhor: perdoa as nossas falhas. Sei que pecamos, sei que erramos e necessitamos do Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à chamada adoração. A leitura bíblica é Salmos 95, versículo 6, que diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É a esse Deus que nós louvamos e exaltamos, cantando, louvando, exaltando, e neste momento nós vamos cantar ao Senhor. Confiantes na promessa do nosso Senhor, aguardamos a sua vinda.
e cantamos louvores ao seu santo nome. E é isso que faremos agora juntos, cantando a canção Firme na Promessa, número 154 do Cantor Cristão. Louvemos ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, fim das tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. E firmes na promessa de Jesus, nós vamos caminhando e seguindo, adorando e bendizendo ao nome do nosso Deus, com um momento de oração, na dedicação pelos dízimos, ofertas que foram depositadas no altar do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, soberano e eterno, infinito Rei da Glória, Deus, obrigado, Deus, porque é o Senhor quem tem nos fortalecido. Nós não necessitamos de bênção. O Senhor já nos abençoou. Quando o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu e nos predestinou para sermos filho de Jesus Cristo. Por isso, nós já somos abençoados. No dia em que nós cremos em Cristo, nós garantimos a vida eterna. Por isso, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O que oramos e pedimos ao Senhor é força espiritual para continuar firme e forte, convicto da salvação. E assim nós devolvemos dízimos e oferta, porque entendemos que temos a vida no altar do Senhor, pautada na vida cristã. Obrigado, Deus, porque é o Senhor quem tem nos sustentado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à chamada proclamação. Leitura bíblica, Salmo 119, versículo 127. Esse é o versículo que nós vamos ler. Diz assim: pois amo teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais
do que o ouro puro. Abra os seus ouvidos e o seu coração para ouvir a palavra. Meus amados irmãos, nós vamos hoje começar a nossa caminhada na carta de Tito. Tito é uma carta no Novo Testamento e Paulo escreveu para esse jovem obreiro e com uma proposta muito clara. Hoje nós vamos desenvolver o capítulo de número 1, do verso 1 do verso de número 4, entendendo assim a proposta maior desta carta a partir dessa introdução. Vamos então fazer a leitura do texto, Tito, capítulo de número 1, o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que foi confiada segundo a ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Esta é a carta de Tito, a introdução da carta de Tito, escrita pelo apóstolo Paulo, orientando o seu filho na fé. Quero trazer alguns aspectos do contexto desta carta. Esta carta é escrita pelo apóstolo Paulo, e Paulo a gente conhece que é o apóstolo de Jesus Cristo. Ele é aquele que, convertido no caminho de Damasco, agora passa a ser desafiado por Jesus, movido e enviado por Jesus a ser o pregoeiro de Cristo, mensageiro de Cristo, no cenário entre os gentios, os povos de nações que não eram pertencentes ao povo judeu. Paulo ele é escritor de 13 cartas, na minha concepção acredito que 14, porque compreendo Hebreus sendo também carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nesse cenário a gente tem um apóstolo que agora escrevendo ao seu jovem obreiro, que é Tito. A gente viu que a própria carta no capítulo 1, ela identifica, versículo 1, identifica Paulo como sendo aqui o escritor. E logo depois, nós vamos encontrar também ele dizendo para quem que ele escreve. E aqui a gente encontra a Tito, ele chama Tito na carta, meu verdadeiro filho na fé. Tito, ele era gentil, lá em Gálatas 2, versículo de número 3, acompanhou Paulo para o concílio em Jerusalém, conforme Atos 15, 2, mas aí a gente percebe que Gálatas 2, de 1 a 3, expressa melhor essa posição. Paulo ele tomou a decisão de que ele não precisava ser circuncidado à luz das exigências judaicas, conforme o povo judeu ou os judeus de confissão exigia. Então Paulo vai dizer que não precisa. Na carta de no segundo livro na carta de 2 aos Coríntios, Tito ele é mencionado pelo menos 9 vezes e nesse processo sempre com a afeição e sempre com a confiança do apóstolo Paulo. Foi enviado de volta para Corinto e aqui a fim de entregar a segunda carta aos Coríntios e completar a coleta de ofertas para as igrejas mais pobres da Judeia, conforme 2 aos Coríntios 7, a gente verifica de 6 a 16, 8, 6, também 8, 12, 17 a 18. Nesse cenário, nós temos então um camarada que, segundo a própria escritura de Tito, versículo 4, vai dizer que ele tinha uma certa familiarização com o apóstolo Paulo. Inclusive, aqui no verso 4, diz que ele é verdadeiro filho na fé que é comum. A fé comum, ele está falando de uma fé muito íntima, tanto a fé de Tito, a fé de Paulo, era uma fé proveniente já de ambos conhecido, a fé que eles professavam assim na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O propósito desta carta, na verdade, é guiar Tito
para o papel de levar a igreja de Creta à maturidade por meio do desenvolvimento de uma liderança baseada na sã doutrina e a promoção, na verdade, de um estilo de vida condizente com a doutrina cristã ou com a sã doutrina. Veja então que no capítulo 1, versículo 5, olha só como Paulo, depois de falar que escreveu a Tito, ele vai dizer aqui o propósito específico da carta. Vamos entender isso. Versículo 5, acompanhe comigo agora. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesse presbíteros ou pastores, como já te orientei. O objetivo principal desta carta foi que Paulo deixou o jovem pastor Tito em Creta. Creta já começa o evangelho a chegar em Creta, chegou em Creta lá em Atos 2, quando o Espírito Santo atuou na propagação por meio dos filhos de Deus, em Atos 2, diz que os cretenses também foram alcançados. Também a gente vai verificar, já lá no final do livro de Atos, Paulo margeando aquela comunidade de Creta. Na verdade, Creta fica num cenário onde tem várias ilhas, e ela é uma das principais ilhas naquele contexto. Sabemos que, à luz da carta, a situação doutrinária, a situação da vida espiritual de muitos líderes e de alguns naquele contexto, a partir do versículo de número 10, nós vamos observar que não é uma coisa agradável. Eram homens completamente desordenados, fora dos padrões de Deus, fora dos padrões de Cristo. Então, Paulo diz que Tito deveria ali estabelecer homens qualificados. A gente vai ver isso a partir do verso 5, numa próxima pregação. Homens qualificados que, de acordo com a sã doutrina, eles pudessem, então, dirigir a igreja de Deus, principalmente o povo de Deus que estava no cenário aí de Creta. Como Tito teria que fazer isto? Veja que no capítulo de número 1, o verso 9, ele diz que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Como Tito vai colocar a cidade, a igreja de Creta, em ordem, por intermédio da sã doutrina. Aqui vai então uma grande proposta de Paulo para Tito. Só há uma forma de colocar a igreja de Deus em ordem, é pela sã doutrina. Isso nós também entendemos quando ele vai para o capítulo 2, no versículo de número 1. Olha comigo, leia agora o texto. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Sã doutrina é a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, toda a Bíblia escrita. Há muita gente por aí dizendo que a Bíblia ela é errante, que ela não é a palavra de Deus infalível, e fica então filosofando em torno das Escrituras. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E no cenário dessas Escrituras, a Bíblia ela é a única forma de a gente ensinar, conduzir a igreja e o povo de Deus para Deus e para o Cordeiro Jesus Cristo. O objetivo, então, de Paulo é instruir Tito e mostrar como ele deveria colocar a igreja de Creta em ordem e estabelecer presbíteros. E olhe quando ele vai dizer que deve estabelecer ou colocar presbíteros ali, pastores, líderes, não é de qualquer maneira. Inclusive, na próxima semana, nós vamos entender que existe já uma qualificação, que já existe um perfil bíblico para pastor. Há muitas igrejas que tentam, às vezes, fazer o seu perfil bíblico para pastores nos dias atuais. Não precisamos alterar isso. Pondo isso, trazendo isso para a gente agora, a gente então tem esse cenário agora da carta de Tito, do verso 1 até o verso 4. Lembrando mais uma vez, qual o propósito dessa carta? É guiar Tito
no papel de levar a igreja de Creta à maturidade por meio de um desenvolvimento de liderança e também a promoção de um estilo de vida da igreja de acordo ou condizente com a sã doutrina, com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Bom, diante desse cenário, qual a grande ideia que nós temos de Tito, capítulo 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 4? O mensageiro de Cristo mostra a seu filho na fé, sua missão para com os eleitos de Deus. Preste atenção nisso. O mensageiro de Cristo mostra a seu filho na fé, sua missão para com os eleitos de Deus. Essa missão que Paulo recebe é a missão de Cristo, é a missão de Deus. E é interessante que agora a gente vai verificar aqui como o apóstolo Paulo mostra a sua missão a Tito. Como o apóstolo Paulo, ele mostra a sua missão a Tito. Vamos verificar isso de 4 maneiras. Na verdade, esse é um pensamento só, de 1 a 4, a gente tem um pensamento só. Eu subdividi para que a gente compreenda como o autor constrói o pensamento dele. Por exemplo, no versículo 1, como a gente vai verificar a grande ideia? O mensageiro de Cristo mostra o seu filho na fé, a sua missão para com os eleitos de Deus. A primeira maneira que Paulo vai mostrar, ele mostra o mensageiro de Cristo, ele promove a fé dos eleitos de Deus. A proposta de Paulo é mostrar que Tito deveria colocar a igreja de Creta em ordem, mas é uma igreja completamente desestruturada, e ele vai primeiro mostrar como ele está fazendo isso, como ele está exercendo a missão que ele recebeu de Deus, ou como ele está desenvolvendo a fé dos eleitos, ou promovendo o crescimento dos eleitos na proposta que Deus tinha deixado para ele como mensageiro de Cristo, ou como apóstolo. Veja então que a gente vai verificar que o mensageiro de Cristo, no verso 1, ele promove a fé dos eleitos de Deus. Aqui está o texto. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Qual é a proposta, então, do apóstolo Paulo? A missão dele. Primeiro, ele se identifica. Aqui a gente tem no verso 1 a identificação e o ministério, a missão do apóstolo, que está escrevendo para orientar Tito como desenvolver e pôr em ordem, desenvolver liderança em Creta e pôr em ordem a igreja de Deus. E aí ele mostra como ele está fazendo isso a partir do seu ministério. Como Tito também deveria fazer isso a partir do ministério do próprio pai na fé, que é o apóstolo Paulo. Então, primeiro ele se identifica. E veja que é uma forma muito clara, isso serve para muitos crentes arrogantes. Aqui a gente tem o apóstolo Paulo, ele se apresentando como servo. Ele diz, Paulo, servo de Deus. Antes dele dizer nesse cenário que ele é um apóstolo, ele usa um termo, uma palavra que é escravo. É uma palavra que é usada usualmente para a ideia de um escravo de baixa categoria. E Paulo aqui, na verdade, ele está simplesmente se colocando como um servo de Deus, sem arrogância, sem petulância, sem prepotência. Talvez uma das formas que a gente precisa entender é que nessa proposta de Paulo, quando ele encoraja Tito a pastorear a igreja de Creta, pondo em ordem e também desenvolver lideranças, aqui ele estava dizendo, Tito, assim é que é uma liderança desenvolvida por Deus. E aqui ele começa dizendo, seu servo de Deus. Antes dele mostrar que ele é apóstolo, e pense a ideia de que ele era apóstolo de Cristo. Ele era o principal apóstolo entre os gentios. A palavra apóstolo no original quer dizer que ele era um mensageiro. Ele era aquele que levava a mensagem de Cristo. À luz de Atos 9, 15 e 16, foi para isso que Deus o chamou. E ele então aqui se apresenta como após escravo,
de Deus, aquele que está subserviente, ele agora diz: eu sou então um mensageiro de Jesus Cristo. Por isso que a nossa ideia, o mensageiro de Cristo, ele promove a fé dos eleitos de Deus. Qual é a função de Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo? Veja que a ideia é conduzir os eleitos, verso 1, conduzir os eleitos de Deus à fé, ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade. Qual é a proposta? Ele é um promotor da fé dos eleitos. Eleitos quer dizer que são aqueles que foram escolhidos por Deus. E Paulo está então dizendo que a missão dele, o ministério dele como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, é de fato levar os eleitos, os crentes, a igreja, ao pleno conhecimento da verdade, a uma vida piedosa. Por isso que ele termina o verso 1 dizendo: ao conhecimento da verdade que leva à piedade. Ou seja, uma vida cristã autêntica. Levar a piedade é a ideia de uma vida cristã autêntica, genuína, cheia de Deus, plena de Jesus Cristo, usada pelo Espírito Santo. Então, Paulo, qual o alvo dele, o objetivo dele nessa seção do verso 1? Ele se identifica e ele apresenta a sua missão. Ele é um escravo de Deus, mensageiro de Jesus Cristo. E a missão dele agora, de fato, era elevar, sustentar, solidificar a fé dos eleitos, a fé da igreja. Aqui, de uma certa forma, Paulo está num momento muito específico, dizendo que como Tito deveria colocar a igreja de Creta em ordem. Observe que o verso 5 diz: foi para isso que te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que faltava e que também estabelecesse presbíteros, como já te orientei. Quais as lições profundas para a igreja nesse momento agora, a partir desse entendimento? E aqui serve inclusive para todos os líderes dos ministérios da igreja. A primeira verdade é que Paulo esperava que Tito fosse um obreiro, um mensageiro, mas acima de tudo entendesse como isso deveria ser feito, com muita humildade. Aqui então um dos princípios é o mensageiro de Cristo. Ele precisa ser humilde. E humilde aqui não é sua condição social, mas é a questão do coração. O obreiro, o servo de Deus, ele, para ser um líder, ele precisa ter uma característica de humildade. Ele precisa ser dependente de Deus. Ele precisa ser um camarada que, na dependência de Deus, e desenvolva a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Levar os eleitos, levar a igreja ao pleno conhecimento da verdade, a uma vida piedosa, cheia de Deus. Cabe-nos, então, entendermos que nesse cenário, Paulo almejava que Tito fosse um camarada dependente de Deus, para levar a igreja de Deus ao pleno conhecimento da verdade de Deus. A nossa missão como irmãos e irmãs, servos, líderes do Senhor, em Cristo Jesus, é a edificação dos crentes pela proposta de Deus em sua palavra. Levar cada um dos irmãos, pelo pleno conhecimento de Deus que temos, a também que eles tenham pleno conhecimento de Deus nesse contexto da palavra do Senhor. Agora, cabe aqui uma pergunta. Como o apóstolo Paulo mostra a sua missão a Tito? Primeiro, mostrando que ele deve ser uma pessoa dependente de Deus. Não há como a gente ser um mensageiro de Jesus Cristo sem depender de Deus. Não há como a gente ter uma vida plena de Deus. Para sermos um mensageiro de Jesus Cristo, a gente precisa de fato depender de Deus. E ser um camarada subserviente, um irmão subserviente ao Senhor. E aí ele traz a segunda ênfase para a proposta da grande ideia. Lembra da grande ideia? O mensageiro de Cristo mostra seu filho na fé,
sua missão para com os eleitos de Deus. Já sabemos que Paulo, ele mostra primeiro que ele é um eleito de Deus, que ele é servo. Mas depois ele diz que a missão dele era promover a fé, edificar e elevar a fé dos crentes. Eu espero que você, nesta manhã, entenda que Deus espera que, como líder, seja do lar, seja ou qualquer ministério que você exerça na igreja, você precisa levar seus irmãos ao conhecimento da verdade. Irmãos, igreja não é o local onde a gente tem que entreter pessoas. Igreja não é local para a gente brincar de cultuar a Deus ou de se aproximar de Deus. É lugar que a gente entenda uma vida piedosa, santa, que glorifica a Deus em nossas atitudes e comportamentos. A segunda verdade, no verso 2, como Paulo mostra a sua missão a Tito, é que o mensageiro de Cristo visa levar os eleitos à vida eterna prometida por Deus. Porque Paulo ele vai dizer que quando a missão dele é levar os eleitos ao pleno conhecimento da verdade, a uma vida piedosa. Agora ele diz, na esperança, olhe comigo para o verso 2, na esperança da vida eterna, a qual vida eterna, Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Qual o objetivo dessa promoção da fé dos eleitos? Era a esperança de Paulo, era que eles entendessem a vida eterna. A vida eterna, promessa de Deus, porque ele diz, o Deus a vida eterna, que Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Na verdade, a proposta aqui é ampliada. Paulo está dizendo que essa promoção da fé dos eleitos deveriam levá-los ao pleno entendimento e posse da vida eterna prometida por Deus antes dos tempos eternos, ou antes que o mundo tivesse sentido, existência, ou antes dos tempos até da eternidade. Então, o mensageiro de Cristo, quando ele edifica a fé e eleva a fé dos fiéis, o objetivo final, e aqui é muito claro, é levar os eleitos à vida eterna. Paulo precisava entender que Tito, quando fosse pôr a igreja de Creta em ordem, ele pudesse fazer isto, levar os eleitos a um pleno conhecimento da vida eterna que Deus prometeu através de Jesus Cristo. A minha maior decepção é que hoje as pessoas elas têm compreensão de muitas coisas na superfície da religiosidade. Mas quando se trata de vida eterna, a gente hoje tem gente tão pobre de entendimento quando se trata de vida eterna. Se você perguntar a algumas pessoas, o que é vida eterna? No seu conceito nato, a vida eterna é algo que nunca vai acabar. A Bíblia me traz um conceito de vida eterna que eu acho fantástico. É em João capítulo 17, verso 3. Eu queria pedir para você ler esse conceito de vida eterna, lá em João capítulo 17. Não fecha Tito agora não. Lá em João capítulo 17, o versículo de número 3... eu acho o melhor. Sempre a Bíblia conceitua tudo que a Bíblia conceitua é melhor. Vamos verificar isso aqui, então, no capítulo de número 17 de João, o Evangelho. Quando Jesus ele está explicando a sua missão e, ao mesmo tempo, também intercedendo pelos discípulos. 17:3, ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que conheçam a ti, melhor colocando-me, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Vou ler de novo. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Vida eterna, o verbo aqui é fantástico, é o verbo conhecer, a ideia de intimidade.
Esse verbo é o mesmo verbo usado no hebraico lá no Gênesis 4:1. Quando Gênesis 4:1 diz, e conheceu Adão a sua mulher. Esse verbo tem o mesmo significado, a ideia de um relacionamento íntimo. Vida eterna é relacionamento com Deus. Vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Vida eterna não é simplesmente ir morar eternamente no céu. A Bíblia diz que vida eterna é conhecimento de Deus. Ele está falando conhecimento íntimo, relacionamento íntimo. E há uma probabilidade muito grande de, às vezes, a gente estar dentro da igreja e não conhecer a Deus. Conhece o pastor, conhece os irmãos, nos relacionamos uns com os outros, temos o nome no rol de membros físico da igreja, mas não temos o nome no rol de membros nos céus, no livro da vida. Por quê? Porque conhecer a Deus é a única forma de a gente estar escrito no livro da vida. Aqui Paulo está dizendo para Tito, Tito, leve as pessoas ao pleno conhecimento da verdade, que leva a uma vida piedosa, a ideia de vida autêntica no cristã. E qual o objetivo final disto? A esperança da vida eterna. E vida eterna é conhecimento de Deus e de Jesus Cristo a quem ele enviou. Talvez uma pergunta que surge aqui, como o mensageiro de Cristo visa levar eleitos à vida eterna prometidos por Deus? A resposta está na progressão, no verso 3. No verso 3, ele vai ampliar a grande ideia. Você lembra da grande ideia? O mensageiro de Cristo mostra a seu filho na fé sua missão para com os eleitos de Deus. E a missão é promover a fé dos eleitos. Essa missão é ampliar a proposta de que vida eterna é, de fato, conhecer a Deus. Mas agora, como ele vai fazer isso? O meio, verso 3. A progressão da grande ideia no verso 3. O meio usado pelo mensageiro de Cristo é a palavra. Qual o meio para que o mensageiro de Cristo, o servo de Cristo, leve? Paulo está dizendo isso para Tito. E lembre-se, mais uma vez, não é demais repetir. Paulo deixou Tito em Creta. Qual o propósito? Pôr a igreja em ordem. Levar a igreja a uma vida piedosa. Capítulo 2, isso vai ficar bem mais claro. Capítulo 1, ele tem que preparar a liderança. Inclusive em Creta, era um local onde não tinha gente muito capaz no aspecto espiritual. Próxima pregação de 5 a 16, a gente vai entender isso. Tito tinha que estabelecer liderança, promover a fé dos eleitos, a semelhança do apóstolo Paulo, seu líder, seu pai na fé, com a palavra. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o meio pelo qual o mensageiro de Cristo, ele usa, ou o meio usado para promover a fé, é a palavra. É o Evangelho. Veja o verso 3. E no tempo próprio manifestou sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada. Verso 3. E no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus nosso Salvador. Aqui nós temos algo importante. Paulo está dizendo a Tito que ele promove a fé dos eleitos, ele leva ao pleno conhecimento da verdade e a vida piedosa, na esperança da vida eterna que Deus que prometeu, que não pode mentir, tinha feito. Ele vai dizer que o meio usado foi manifestado no tempo próprio. Por meio de quê? Da palavra. Então, o meio usado pelo mensageiro de Cristo para promover a fé dos fiéis é a palavra de Deus. E ele diz que ele fez isto, promoveu a fé dos eleitos num tempo adequado, na manifestação da palavra, mediante a pregação desta palavra que lhe foi confiada segundo a ordem de Deus. Há muita gente
dizendo por aí que a Bíblia ela é errante. Há muita gente por aí dizendo que a Bíblia deve ser atualizada. Esses dias, inclusive, parece-me que houve uma confusão aí no meio da internet, com determinados obreiros aí dizendo que a palavra de Deus ela é insuficiente. A palavra de Deus ela é suficiente. De Gênesis a Apocalipse. Outra coisa, não precisamos atualizar a palavra de Deus. Precisamos interpretar com bons princípios hermenêuticos a palavra de Deus e depois fazer aplicações para o leitor de hoje. Por isso, vamos entender o leitor primitivo para aplicar a palavra ao leitor contemporâneo. É isso que acontece na boa hermenêutica, na hermenêutica saudável. Paulo, então, está orientando a Tito que a única forma de fazer isto é usar a palavra de Deus. Nem acrescentar e nem diminuir nada dela, como diz Deuteronômio 4:2. Então, aqui há um aspecto claro. Só existe uma forma de nós, mensageiros de Cristo, pastores, líderes, conduzir o rebanho de Cristo a uma vida piedosa. Paulo está dizendo isso. Tito, a única maneira de você conduzir a vida da igreja a uma vida piedosa, a uma vida cristã autêntica, a uma vida que espere a vida eterna que Deus prometeu, é por meio da palavra. Eu estou promovendo, fui convidado, sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé dos eleitos através da palavra. A palavra é o único recurso, irmãos, para que a gente possa edificar a fé de crentes, inclusive colocar em ordem a fé de bajuladores e de gente confusa, que não tem o entendimento da verdade. A gente vai verificar isso, inclusive no verso número 9. Olha o que Paulo diz aqui para Tito, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina que é a palavra, a instrução da palavra, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. É a Bíblia, é por meio da Bíblia que a fé dos eleitos ela vai ser edificada. Se você verificar mais uma vez comigo no 2:1, tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Como Tito deveria colocar a igreja de Creta, os cretenses, que tinham uma vida completamente desordenada no seu habitat cultural, por meio da sã doutrina. Agora, finalmente, como o apóstolo mostra a sua missão a Tito? No verso 4, o mensageiro de Cristo mostra a sua identificação com o seu filho na fé. Ele primeiro mostra que ele é um mensageiro autenticado e humilde em Deus. Diz qual é o seu objetivo, por meio de qual ele vai promover a fé dos cristãos, por meio da palavra. Mas agora ele mostra um relacionamento íntimo com para quem ele está escrevendo. Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum. Então, o verso 4, completando a grande ideia, o mensageiro de Cristo mostra a sua identificação com seu filho na fé. Essa é a grande ideia do verso 4. Que amplia a grande ideia. O mensageiro de Cristo mostra seu filho na fé, sua missão para com os eleitos de Deus. A missão foi dada por Deus, por isso que ele diz que é servo de Deus. E ele vai fazer isso por intermédio do envio de Cristo. Ele é apóstolo, ele é mensageiro de Cristo. E ele está dizendo a Tito que vai fazer a promoção da fé, edificar a fé dos eleitos por meio da palavra. E ele mostra a Tito que isso era comum a eles dois, porque há um relacionamento de intimidade. O verso número 4 diz que Tito é verdadeiro filho na fé comum. Fé comum é uma fé que é partilhada. Paulo está dizendo, a mesma fé que eu tenho em Cristo é que você tem. Essa é a ideia. E aí ele encoraja, na verdade, ele saúda a Tito com a graça e a paz de Deus e de Cristo, nosso Salvador. Inclusive, Tito precisava muito, de fato, da graça e da paz, porque ele vai enfrentar, a partir do verso 5, na semana que vem a gente vai ver, uma batalha. Porque ele vai estabelecer presbítero no lugar desordenado.
ele vai também colocar uma igreja em ordem no meio de um bocado de bajuladores. Só para você ter uma ideia, veja o que é que ele diz no verso 10. Porque há muitos insubordinados, 1:10, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. Havia uma confusão no cenário da igreja de Creta. E ele precisava estabelecer presbítero nessa comunidade, e ele precisava também pôr em ordem essa igreja. Aqui, queridos, cabe uma coisa muito clara. A missão de um apóstolo, de um mensageiro de Cristo, de fato, é promover a fé da igreja. A pergunta é: como promovemos a fé da igreja de Deus? Como levamos a igreja, os eleitos, ao pleno conhecimento da verdade? A uma vida piedosa, a um relacionamento, um entendimento da vida eterna que Deus prometeu. A única forma, e Paulo aqui está dizendo para Tito, a única forma de se fazer isso, Tito, é por meio da palavra. Aqui a gente vai para o aspecto final. Há hoje muitos líderes, irmãos, que querem desenvolver a fé da igreja, maturar a fé da igreja, inclusive nos nossos dias agora, dias difíceis, por meio de entretenimento, com um evangelho que não está escrito, que não está em harmonia com a sã doutrina. O evangelho do faz de conta, o evangelho da berganha, o evangelho do toma lá da cá, o evangelho que muitas das vezes, até inclusive eu fico triste, sempre tenho dito isso, até aqui na igreja, a ideia de às vezes a gente vai doutrinar a criança hoje, a gente tem que ser lúdico, isso a gente não... Mas tirar o evangelho das canções da criança. As canções da criança hoje, quando a gente vai trabalhar muitas músicas aí, tem gente boa no pedaço, mas as músicas são mais dançantes. Porque se a gente não envolver a criança, ainda lá que seja dançante, viu? Mas tem que ter mensagem. E tem que ter mensagem. Veja o 2:1. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Toda a mensagem, inclusive no evangelho, ensinando a criança, ensinando ao jovem, ensinando ao adolescente, tem que estar em harmonia com a doutrina bíblica. Paulo está dizendo, Tito, só há uma forma de colocar Creta em ordem. Eu te deixei aí para isso. E só há uma forma de estabelecer presbíteros. Tem que ser de acordo com a sã doutrina, a palavra. Olhem bem, só quando nós doutrinamos a igreja com a sã doutrina, estamos pregando o evangelho de Cristo. Porque ele é a própria palavra. No Evangelho de João, a Bíblia diz que ele é a palavra encarnada. Em 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra. Em Apocalipse 19 diz que o nome de Jesus é o Verbo encarnado, ele é a palavra de Deus. Se a gente não pastoreia aqui para nós líderes também de ministérios, líderes de ministério infantil, líderes de mulheres, líderes de adolescentes, líderes de mensageiras, pais que educam filhos. Só existe uma forma de levar o coração do filho a Jesus Cristo, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. É pela sã doutrina, é pela palavra, é pelo próprio Jesus. Porque ele é o próprio Verbo encarnado. É interessante que Apocalipse me traz essa mesma ideia, diz que Jesus ele é revelação de Deus, ele é a palavra de Deus. Quando nós não conduzimos nossa história, nossa vida, nossa família, nossos filhos, os ministérios da igreja pela sã doutrina, interpretando com recursos hermenêuticos adequados, princípios hermenêuticos adequados, vendo aqui como estou fazendo, Paulo escreve para Tito, Tito está em Creta, a igreja de Creta era uma desordem só, a gente já viu aqui, verso 9 e verso 10, os líderes eram subordinados,
reprovados para toda boa obra. Olha aqui, verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras, são detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra, incapazes de frutificar o evangelho, a vida de Cristo neles. E quem é que vai tornar obreiros e igreja capaz? O evangelho. Cristo, o seu próprio recurso. Ele mesmo, a palavra. Logo, aqui termino dizendo, só há uma maneira de a gente conduzir a igreja ao pleno conhecimento da verdade, em harmonia com o evangelho de Jesus Cristo, com a sã doutrina de Jesus Cristo, com a palavra de Jesus Cristo. Igreja hoje se tornou lugar, no nosso contexto que a gente vive, mais de entretenimento do que de relacionamento com Deus. Há muitos crentes que vêm a culto hoje, ele vem pela aquela proposta da lei da oferta e da procura. Ele não vem por causa da sã doutrina. Eu tenho dito sempre aqui aos irmãos, quando eles viajarem, saírem da cidade, morarem no outra por causa de transferência, em virtude de trabalho, eles nunca devem procurar a igreja mais próxima da casa deles, mas eles devem procurar a igreja próxima da Bíblia, próxima da sã doutrina. Uma igreja que respeite um líder que entenda que a sã doutrina é a única maneira de pôr a igreja em ordem e de pôr a fé dos eleitos plenamente ao conhecimento da verdade. Tito, então, é orientado da seguinte maneira, a grande ideia: o mensageiro de Cristo mostra seu filho na fé, sua missão para com os eleitos de Deus. Paulo está treinando Tito e está mostrando para ele como ele deveria colocar a fé comum que estava no coração dele, no coração de Paulo e no coração dos eleitos, ali na cidade de Creta, na ilha de Creta. Que Deus me ajude e te ajude a nós entendermos que só há uma maneira de elevar a minha fé, a tua fé, inclusive nesses dias de pandemia, em harmonia com o Evangelho de Cristo, com a sã doutrina. Nós vamos cantar uma música, Tua Palavra. Gorete e Marcelo vão cantar esta canção, nos encorajando a permanecer nesse princípio apresentado. Vamos ouvi-los. A palavra do Senhor é luz para as nossas vidas. E é guiados por ela que neste momento iremos continuar louvando ao Senhor com cânticos de adoração. Tua palavra. Louvemos ao Senhor. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. E
Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Amém. Que maravilha a gente entender que a palavra de Deus é que nos conduz para Ele. É interessante que em Gênesis 1 e 2, capítulos 1 e 2, a palavra de Deus conduz o Filho de Deus, conduz a história do universo ao paraíso. Se você quer entender como Deus conduz a igreja dele, é por meio da sua palavra, do seu Cristo, do seu Verbo encarnado. Se quisermos de fato compreendermos o plano de Deus e conhecermos a Deus, aí então entendemos a vida eterna por meio da sã doutrina do Evangelho, que é o próprio Cristo. Quero orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse Evangelho de Jesus Cristo, puro, santo, verdadeiro, genuíno, que transforma nossos corações de maneira plena nesses dias onde a sociedade se levanta contra tudo que é do Senhor. Obrigado porque em Cristo isso está plenamente realizado, integral, para a glória de Deus, o nosso Pai. Obrigado por nesta manhã compreendermos tuas verdades. Por meio de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, queremos agradecer a todos por estarem conosco nesta manhã. Lembrando que hoje à noite estamos com o livro de Apocalipse estudando. E terça e quinta já temos culto presencial aqui na igreja. Por isso, se organize para o nosso encontro presencial na próxima quinta-feira, se Deus permitir. Um forte abraço no coração de todos. Vamos agora terminar com a nossa súplica permanente no Salmo 90, verso de número 17. Vamos convidar a equipe para assim recitarmos este texto sagrado do Salmo 90, verso 17, que é a nossa súplica permanente. O Salmo 90, verso de número 17, diz assim: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Até terça-feira no presencial com os grupos, e até quinta também, presencial e online com toda a igreja. Deus abençoe a todos.